Momento Seguro. Eu aposto que você também estava com saudade do seu Momento Seguro. Seja bem-vindo a mais um episódio do melhor podcast do Sudoeste da Bahia. Esse podcast que a gente já tem repetido. É utilidade pública e a gente está estudando isso aqui junto com o Jordan, provavelmente o primeiro podcast nesses mods falando de seguros e outros serviços no Brasil. Daqui uns dias eu te trago essa informação. Seja mais uma vez bem-vindo, chega que a casa é sua. Estou aqui com o nosso anfitrião e amigo Leandro Pratos. Tudo bem, Léo? Tava com saudade também? Poxa, Alvino, demais, né? Esse momento seguro aqui, vou fazer uma correção para você. Não é do interior da Bahia, não. Da Bahia, o melhor podcast da Bahia. O melhor podcast da Bahia. Então, assim, para mim, mais uma vez, é uma honra estar aqui, dividindo essa bancada contigo, falando um tema que eu vivo, né? Momento seguro, né? Eu vivo seguro, né? Respiro seguro. Isso aí. Hoje, depois, já perdi as contas, se é o 11º, é o 11º? Eu acho 11º. 11º. A gente tá crescendo e a gente já confunde. Mas hoje, nesse 11º episódio, nós vamos falar de uma empresa e seus produtos, os produtos dessa empresa, que é uma empresa e produtos que você encontra na ViConseg, ou seja, de tudo que a gente vai falar aqui é acessível a você, nosso cliente e amigo na ViConseg. Léo, vamos falar um pouquinho sobre a MAG Seguros? MAG Seguradora. MAG Seguradora. Vamos falar um pouquinho dela. Antes de falar um pouquinho dela, eu vou falar aqui da experiência que eu vivi. Há 3 meses atrás, eu fui convidado pelo nosso gerente comercial, que é o Luiz Ricardo, para fazer parte da MAG Expert, que é a experiência MAG para o corretor. O que é isso? É uma certificação. Eu vou fazer uma alusão para você entender aqui. Assim como o médico, ele forma, ele sai como se fosse clínico, ele sai como médico geral. E, ao decorrer do tempo, ele faz as especializações. E, dentre elas, eu me especializei agora, com a MAG, na proteção financeira. Então, eu vou falar um pouco para você entender o que é essa proteção financeira, porque não é simplesmente uma seguradora especializada em vida, no segmento de vida, mas eu vou trazer proteção financeira. Então, é algo diferente. Vida e previdência, né? Vida e previdência. Então, assim, é algo diferente. Então, hoje, eu posso dizer para você, a ViConseg hoje, na pessoa do Leandro Prates, é um especialista em proteção financeira. E outra, viu, gente? Assim, ele fala assim de forma muito... eu fui convidado, tal. Primeiro, eu quero que você me diga quantas especializações, mais ou menos, você tem. Eu calculo, eu acho que eu passei de 50 especializações. Para vocês terem uma ideia aí do nível de capacidade e de acúmulo de conhecimento que a gente tem. E segundo... quantos baianos foram? Da Bahia só foi eu. No Nordeste são 3. Só 3 no Nordeste e 21 no Brasil. Foram convidados. Então a gente está falando da nata que foi pro MAG Expert. MAG Expert. Isso. Especializando em proteção financeira. Proteção financeira. Agora eu vou falar um pouquinho da MAG para você entender que muitas pessoas, principalmente na nossa região, não têm conhecimento. 200 anos, velho. Pois é uma seguradora que tem quase 200 anos, ela foi fundada em 1835 e em 1896 ela emitiu o primeiro seguro de pensão. Ela começou a pagar a primeira pensão, que demorou a mais longe do Brasil. Então, em 1894. Só um detalhe, viu, Alvino? Você não fez a piada, mas eu vou falar. Eu tô aqui com um bocado de pesca aqui, porque assim, tem assunto pra caramba. Mas assim, eu não faço a piada, sabe por quê? Porque sua pesca é no papel. E minha pesca aqui é desde o episódio 1, meu amigo. Não, mas eu trouxe aqui algumas informações, porque são muitos assuntos e são de grande relevância. Então, assim, pra eu não me perder, eu vou fazer jogando na verdade uma pesca, uma tarrafa que eu tô jogando aqui, viu? E a MAG, ela em 2009, ela foi adquirida pelo grupo Eagle, que é um dos maiores conglomerados de seguros dos Estados Unidos. E ela está presente na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Então, nós estamos falando de uma seguradora pequena, então, de uma grande multinacional. E como eu falei, então, em Conquista, em nossa região, muitos corretores não têm o cadastro com ela. E por que a ViConseg trabalha com uma companhia dessa que não tem
tanto nome expressivo no mercado como outras tantas seguradoras. Porque é uma seguradora especializada em vida. Então, ela tem um nicho específico, ela tem produtos diferenciados, ela tem produtos exclusivos que eu vou trazer aqui para vocês, coisas que só a MAG tem. Então, não poderia ficar de fora do portfólio da Viconseg, né? Com certeza eu estou aqui com alguns números, Léo, só para a gente ter uma ideia do tamanho, né, e da importância do parceiro que a gente está falando hoje. São mais de 6,43 milhões de vidas seguradas, milhões de vidas seguradas, mais de 189 anos, mais de 816 milhões de benefícios pagos e hoje mais de 936 bilhões em capital segurado. Se você, às vezes eu tenho observado no Campeonato Brasileiro que muitos estádios têm a plaquinha MAG, às vezes as pessoas nem sabem que é uma seguradora, mas está lá MAG, que é Mongeral Aegon. Eu também nunca reparei, não. Os pilares dela, ela baseia na sobrevivência, em vida, invalidez e morte. Então, só para você fazer um panhado aqui mais ou menos... Gostei do nome Em Vida, que a gente vai chegar lá no programa Em Vida. Eu gostei muito quando eu vi, porque é um conceito que você fala, né? Isso. Muito. Que o seguro não é para quem morre. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala de sobrevivência, é aquela pessoa que pensa no futuro, que faz uma previdência privada, que na sua velhice, na sua melhor idade, tem uma condição de ter uma condição financeira condizente com aquilo que ele produziu. Em vida, nada mais é do que aquilo que você pode aproveitar em vida, literalmente. Em vida, em vida. Por exemplo, eu vou trazer aqui uns 2 exemplos aqui para você aqui. De áreas de capacidade temporária, o DIT. Um profissional liberal que ficava impossibilitado de trabalhar. De áreas de internação hospitalar, a pessoa ficou internada. Doenças graves, foi acometido por uma doença, um câncer, então, assim, dentre outras. A cobertura de invalidez, por si só, como a gente já falou, né, tem invalidez permanente por acidente ou por doença, e a questão de morte, que ela tem tanto a morte natural quanto a morte acidental. Então, ela tem uma gama de produtos que a gente pode estar trabalhando e trazendo para vocês. Então, quando a gente fala dessa cobertura em vida, as pessoas podem falar assim, mas eu tenho um plano de saúde. Certo, o plano de saúde vai cobrir se a pessoa for acometida por uma doença. Vamos dar um exemplo aqui, vamos trazer aqui um exemplo aqui com uma pessoa acometida por um câncer. Doenças graves. Às vezes, ele precisa se deslocar para outro município. Às vezes, na cidade dele não tem estrutura. O plano de saúde vai cobrir o tratamento, mas o deslocamento dele? Está aqui para mim, despesas não cobertas pelo seguro-saúde. Exatamente. Outra coisa, às vezes a pessoa quer ter a possibilidade de ouvir uma segunda opinião médica. Às vezes ele tem um plano, que é um plano regional, e ele precisa, poxa, eu vou para um grande centro, vou para São Paulo, eu tenho uma despesa. E ele não precisa vir a óbito para poder receber a indenização. Outra questão é proteger o seu patrimônio e não precisar vender algum imóvel, alguma coisa, para poder ter o recurso para poder gastar com saúde. Então, quando a gente fala na questão em vida, isso é uma cobertura que ele vai ter em vida. Então, nós estamos falando de áreas por incapacidade temporária. Por exemplo, vou trazer um exemplo aqui para você básico. Um médico. Médico parado é igual avião no chão. É prejuízo. Prejuízo. Exceto aquele que tem um concurso público, mas a grande maioria do médico ele é profissional liberal. Se ele parar de trabalhar, ele para de receber. Aí eu lhe pergunto, e a despesa dele? Quanto mais você ganha, maior a sua despesa. E aí? Como é que vai ficar? Que a grande maioria é o arrimo da família, é aquela pessoa provedora do lar. Como é que fica as despesas daquela família? Então, se ele tem a cobertura de... Agora mesmo eu estou dando entrada, por questão de ética, eu não vou falar, mas eu tenho um médico muito conceituado em Conquista. Ele vai ficar afastado 30 dias, fazendo um tratamento em São Paulo. E a consulta dele é R$500 a consulta. Qual o faturamento que esse médico tem? Uhum. E ele tem a cobertura do DIT. Então, ele vai ficar esses 30 dias, vai receber por essas... Aciona o seguro. Vai acionar o seguro por diárias de incapacidade temporária. Então, ele está incapacitado de trabalhar.
Aqui para mim tá reposição de renda. Exatamente, porque ele vai receber um valor estipulado, a gente faz um cálculo, estipula antes de contratar o seguro, você escolhe quanto você quer a diária de 500, de 1.000, de 2.000, você escolhe o valor da diária de acordo com o que você ganha. E em caso de uma situação dessa, aciona o seguro. Lembrando que eu trouxe o exemplo de médico, mas vamos lá, o advogado, o engenheiro, o enfermeiro, dentre outras profissões, o corretor de seguros. Entendeu? Tem corretor de seguros que não tem empresa, que é ele sozinho. Entendeu? Então, sim, é uma cobertura que pode trazer. Quando nós falamos de DIH, diárias internação hospitalar, aí a pessoa fala, mas eu também tenho plano de saúde. Aí eu volto novamente. E se seu plano só cobrir em Vitória da Conquista e região, como temos alguns exemplos aqui de planos regionais, e você precisar de um grande centro, você vai ter que usar o seu recurso financeiro para poder vender um bem, para poder custear a sua despesa, aí você tem um seguro para isso. Então, se a pessoa fica internada, e dentro dessa cobertura tem a questão de internações em UTI, que é mais caro ainda. Então, se você estipula um valor da diária, se é apartamento, se é para ficar um valor, se for UTI, você recebe outro valor. Então, tudo isso em vida. E doenças graves? Doenças graves é uma situação que, ultimamente, muitas... Como é que a gente define doença grave dentro do seguro, Léo? Tem três, eu vou até usar a pesquinha aqui. Tem três tipos de doenças graves. Na doença grave essencial, câncer. Doenças graves plus, Alzheimer, AVC, câncer, infarto agudo do miocárdio, insuficiência renal crônica, Parkinson, paralisia de membros, perda de fala, perda de visão, audição. No doenças graves prêmios, todas essas outras coberturas, mais como apotrauma craniano, doenças cerebrais, esclerose múltiplas, são inúmeras doenças. Então, que a pessoa vai ficar impossibilitada de trabalhar. E o que acontece quando o seguro de vida tradicional? A pessoa contrata o seguro de vida, tem lá a cobertura de morte e invalidez. Se a pessoa ficar inválido, recebe a indenização. Se morrer, a família recebe. Na cobertura de doenças graves, não necessariamente você precisa morrer, não. O seguro vai indenizar você pelas doenças. Se você foi acometido por alguma doença, vai te indenizar. Você tem um valor lá, por exemplo, você tem um valor de R$100.000. E um detalhe muito interessante da MAG, que vou trazer aqui o exemplo de câncer. Câncer de pele é mais comum do que você imagina. E na MAG tem cobertura. E outro detalhe, mais ainda, que algumas seguradoras também têm a cobertura de doenças graves. Ela faz a indenização total da cobertura. Por exemplo, a pessoa tem lá R$100.000, foi diagnosticada com câncer, da entrada a seguradora indeniza os 100 mil. Se porventura ela tratou aquele câncer e daqui 1 ano, 2, ela for cometida de outro câncer, ela não tem mais cobertura. Por quê? Porque aquela cobertura foi cancelada, porque ela indenizou. E a seguradora automaticamente não permite fazer outra cobertura de doenças graves. Na MAG é diferente. Ela tem 3 níveis de indenização: leve, moderada e grave. O que seria leve? Vou dar um exemplo. O câncer de pele é aquele que você faz no consultório médico mesmo, você faz aquela queimagem, não é isso? Você tem a cobertura de 100 mil, ela indeniza 30% do capital, permitindo que você tenha mais 70% do seu capital para indenizações futuras. Daqui 6 meses foi diagnosticado um câncer, a mulher na mama. E aí teve que fazer aquela mastectomia, né? Retirada da mama. Considerada um câncer moderado. Indeniza 50%. Ainda falta 20% ainda para um eventual câncer. Então, assim, ela faz com que você não perca a cobertura de vez. Porque é sabido que muitas pessoas, quando tem um câncer, a chance de ter outro câncer não tratado a reincidência, ela é comum, né? Você falou de alguns tipos de câncer aí que tem uma possibilidade grande de reincidência, o câncer de pele, o câncer de mama, que geralmente, assim,
bastante possível. Ó, antes de a gente seguir aqui nessa questão, tem uma perguntazinha que eu gosto falar um termo antigo, o pessoal fala assim, de provocar o meu cliente. Quais são as vantagens de fazer um seguro de vida? Tem vantagem? Tem necessidade? Aí eu separo em três pilares. Eu vou te responder como Carol, ou você fala muito. É um ato de amor para quem fica. Exatamente. Vamos falar, uma proteção pessoal. Na impossibilidade de você exercer atividade profissional e gerar renda. Eu trouxe aqui exemplos aqui agora dessas questões. Outra questão, não entra em inventário, a herança não entra em imposto de renda. Não há necessidade de declaração de imposto de renda e não entra em inventário. Não precisa pagar a taxa, o imposto que eu acho que de inventário é 11%, né? Alguma coisa assim. Acho que chega até 20%, até 20%. Outra questão... Porque tem muita gente que pensa, eu vou herdar 1 milhão. Mas para você ter acesso a esse 1 milhão, você vai ter que ter... Se for 20, aí você vai ter que ter 200 mil. Para gastar. Sucessão familiar. Permite você escolher quem você quer deixar. Por exemplo, aquele pai quer deixar... Às vezes ele tem 5 filhos lá, 4 tá bem de vida. E um não quis. Eu posso deixar ali um valor no seguro de vida a mais para ele. A questão de eliminar as custas advocatícias. Então, assim, o seguro de vida é liquidez imediata. E outra, protege o patrimônio da pessoa. Ou seja, quando tem essas questões, você não precisa vender nada para cobrir. O seguro de vida está ali. Então, às vezes, a pessoa... Já acontece muitas vezes, Alvino, de pessoas que tem condições financeiras bastantes, e quando o provedor vem a óbito, a família às vezes tem que vender bens, aquele ditado assim, a preço de banana. Como eu já vi pessoas desfazendo de gado assim, entregando porque precisava de liquidez imediata para poder fazer a feira. Entendeu? Então a gente, eu provoco meus clientes nessa questão. Então imagina assim, hoje eu trago assim, principalmente aquele cliente meu que é pai. Eu falo para ele assim, na sua ausência, como ficam seus filhos? Porque aquela história de lá atrás que falava deixar dinheiro para Ricardão, isso hoje não tá em desuso, não cola mais. Aí eu ainda brinco assim, uma cliente uma vez falou assim, deixa dinheiro para Ricardão. Eu falei, meu amigo, você tem que deixar a viúva bem, porque senão, se ela tiver sem dinheiro, ela vai procurar o primeiro pilantra que tiver aí na rua. Se ela tiver financeiramente bem, ela tá tranquila. Ela não vai ter essa pressa. Ela está segura. Ela está segura. Então, assim, eu gosto de trazer essa questão porque, assim, o segmento de vida, não sei se você tem aí uns dados que eu te mandei, que em 2017 superou o prêmio pago do seguro de automóvel. E hoje já chega a mais de 20% do valor, porque todo mundo quando pensa em seguro de carro. E hoje já chega a mais de 20% do prêmio pago no seguro do automóvel. Que é o seguro hoje que eu brinco lá no escritório, que seguro de carro hoje a gente tira pedido, né? As pessoas nos procuram para fazer o seguro do carro. Diferente do seguro de vida que nós temos. Por isso que eu fiz essa especialização. Porque eu tô indo na contramão do mercado. Eu tenho que trazer para o meu cliente as reais necessidades dele. E agora, por mais que eu já tinha conhecimento de formação da Escola Nacional de Seguros, nessa especialização agora, a gente sabe aquela coisa assim, que abre as cortinas e você consegue ver de forma mais clara. Sabe aquele olho que tá míope, que você bota uma lente nova, então você consegue ver de forma mais clara. E eu tenho uma obrigação para com o meu cliente. Porque certa feita, eu ouvi um corretor do Paraná, num congresso, falando que ele foi abordado pela viúva, perguntando se o marido tinha um seguro de vida. E ele falou, não tinha. Aí ela perguntou, você ofereceu para ele? Aí ele falou que não. E ela falou assim, poxa, todos os anos você batia na nossa porta para renovar o seguro do carro. E você nunca falou de seguro de vida. Então, olha a responsabilidade. Imagina se um cliente meu, numa situação dessa, de dor, eu receber uma notícia dessa. Não, eu não posso... E pior se vê a família em necessidade, né? Fala assim, poxa, se tivesse essa segurança aí, seria diferente. E outro produto que a MAG tem... Só rapidinho em seguro de vida, Léo, talvez mais curiosidade. Você falou de alguns números do seguro de vida e
Em Vitória da Conquista, aqui pra gente, essa realidade da adesão ao seguro de vida também tem mudado? Ó, vou lhe ser bem sincero, vou ser bem sincero mesmo. Mas por culpa do corretor de seguros, os números não condizem com a realidade. Por quê? A gente estava conversando nos bastidores que muitos colegas se preocupam só em vender o seguro de automóvel. São poucas as corretoras que têm, por exemplo, na nossa corretora, eu tenho uma profissional que trabalha exclusivamente com seguro de vida. Que inclusive tem que voltar aqui, porque hoje ela deu show aqui. Hoje a gente foi visitar um cliente em Planalto e ela falou com o Breno, ela falou assim, eu tenho que voltar no podcast que eu tenho... Meus assuntos terminou tudo não. Exatamente, ela comentou a Pamela. Exatamente. Então, são poucos... O corretor de seguro tem uma certa responsabilidade nisso, porque nós fazemos parte da indústria de seguros e temos obrigação de promover a cultura do seguro. E não é só a venda. Eu tenho que falar do seguro de vida. Se o cliente vai fazer ou não, é a escolha dele. Mas eu não posso deixar de falar. É a mesma coisa se você procura um profissional da área de saúde e ele não te fala o que deve ser feito. Você vai falar, poxa, esse médico é meu médico há tantos anos, ele nunca me disse que eu não poderia fumar. É uma coisa simples, entendeu? Então, o profissional de seguros tem a obrigação. E falando de Vitória da Conquista, esse número é um pouco tímido ainda. Muitas pessoas ainda têm seguros em banco de forma, assim, que até falo, é de forma obrigatória, é de goela abaixo. A gente já falou mas, aqui, aquele seguro que o gerente precisa bater a meta. Isso, quebra meu galho. Mas melhor ele do que não ter nada, entendeu? Mas nós, corretores de seguros, temos a obrigação de promover a questão do seguro. E voltando à MAG, quando a gente está falando do produto, já que a gente está falando de seguro de vida, da cobertura de morte, ela tem um produto chamado Vida Inteira. Olha que diferença essa questão. Os outros seguros, vou te explicar mais ou menos como é que é os outros seguros. Você contrata escolhe um capital, por exemplo, capital, o valor da indenização, R$100 mil. A seguradora vai lá, pergunta sua idade, seu peso, sua altura, se você faz alguma atividade física, se fuma, se não. Seus hábitos. Calcula, dá o preço do seguro. Aí você vai pagando todo mês. Aí todo ano existe o reajuste do GPM. E o que acontece na grande maioria das vezes? Você começa pagando novo, quando você chega na época que você vai precisar mais de ter o seguro de vida, você não vai conseguir pagar porque o seguro de vida seu está muito caro. Está muito caro. O da MAG tem um seguro chamado Vida Inteira. Aí você fala assim, como é que é esse seguro Vida Inteira? Primeiro que a forma de precificação é diferente. E segundo que ele faz uma projeção para você utilizar esse seguro depois de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Por exemplo, você começa pagando do primeiro ao 6º mês, se você vier ter um sinistro, só vai te indenizar 5% do capital. Do sétimo ao 12º, 10%. Do 13º ao 18, 15%. Do 19 ao 24, 20%. A partir do 25º ano, 100%. Por que ela faz isso? Porque ela tem a intenção que você continue com o seguro a vida inteira. Ela não quer que você faça o seguro por um período e depois cancele. Então, todo o cálculo, toda a atuária dela é diferenciada. E uma coisa interessante que eu esqueci de falar lá atrás, que a MAG ela tem um Instituto de Longevidade. Ela estuda a longevidade da população brasileira, principalmente. Então, ela, por ser especialista, ela consegue ter uma precificação melhor do que as outras seguradoras. A gente falou da questão de morte e quando a gente fala de invalidez. A invalidez é um produto que... A invalidez não entraria em doenças graves, não? Não. Também. Seria um... Boa pergunta você fez. A cobertura de doenças graves é uma cobertura à parte que você faz. Quando você contrata o seguro de vida, você tem morte, você escolhe se você quer morte natural ou acidental, você escolhe se quer invalidez permanente por acidente ou por doença, ou invalidez majorada. O que é invalidez majorada? Vou explicar. Vou entrar em invalidez para você entender. Tá. Existem 3 tipos de invalidez. A invalidez permanente total por acidente. A pessoa teve um acidente, ficou inválida. Invalidez, invalidez permanente funcional por doença. Quer um exemplo? A pessoa teve um AVC. Ficou inválida. Se ela tiver a cobertura de doenças graves, ela recebe a indenização de doenças graves, mais a indenização de invalidez. Mas se ela não tiver a cobertura de doenças graves, só tiver invalidez, ela vai receber invalidez.
e invalidez majorada. A invalidez, não sei se você percebeu que eu falei assim, invalidez permanente total. Uhum. Se a pessoa perder um olho, é invalidez parcial, porque ela continua enxergando. Se ela contratar a cobertura invalidez majorada, a perda de um olho, ela recebe. Que é isso que eu falo. São esses detalhes, essas nuances que o gerente do banco não sabe explicar, não tem esse conhecimento. Então, nosso papel de explicar para o cliente são essas informações. Por exemplo, a perda de um braço não é invalidez total, é invalidez parcial. Mas se ele tiver a cobertura majorada, tem a cobertura. Aí eu lhe pergunto, para um cirurgião dentista, a perda de um braço é o quê? Total. É total. Por isso que aí para um profissional desse, eu preciso contratar uma cobertura com invalidez majorada. Entendeu? Então, é essa questão que nós temos a obrigação de trazer para o cliente a explicação. De trazer tudo detalhado, explicar nos mínimos detalhes essas informações. Então, você vai me explicar mais coisa aqui, que assim, como eu te falei, e nosso espectador já sabe, eu estou aqui como você, cliente. Eu não entendi aí a questão do vida com blindagem patrimonial. Onde é que entra aí a questão de blindagem patrimonial? Patrimonial não seria residência, não seria... Não, é o patrimônio seu como um todo. É o patrimônio como um todo. Vamos trazer um exemplo. O seu Francisco tem uma empresa, tem fazenda, tem gado, tem patrimônio de 10 milhões no total. Nós estávamos lembrando que quanto maior o patrimônio, mais caro é o inventário. Uhum. Se ele não tiver o provedor vier a óbito e a família não tiver recurso, o que ele vai ter que fazer de imediato para poder custear o inventário? Vender um patrimônio. Vender o patrimônio. Mas só vende o patrimônio legalizado esse patrimônio. Certo, mas vamos dar exemplo. O juiz pode ser a família... Vamos dar exemplo que o casamento dele é todo certinho, ele não tem filho fora do casamento, ele tem a esposa. O juiz pode conceder um alvará provisório para, por exemplo, ele tem gado na fazenda, para vender o gado. E aí agora eu lhe pergunto, aquela viúva nunca foi na fazenda do marido, não sabe nem quanto custa a roupa do gado. Aí ela está precisando vender um gado. Todo mundo da região está sabendo que o dono do gado morreu. Aí chega seu Manuel lá e fala assim, a roupa está 205. Não, eu pago R$160 a roupa. Ela perdeu R$45 na roupa do boi. Ela tá desprotegendo o patrimônio. Se ele tivesse o seguro de vida, nada disso ia acontecer. Por quê? Porque o dinheiro é liquidez imediata. Não entra em imposto de renda, não entra em inventário. E outra, se ele tiver ação trabalhista, ações judiciais, não tem bloqueio. Entendi. Então, eu falo, seguro de vida, eu vou parafrasear a seguradora, que eu já até falei aqui, a seguradora Allianz, que é de A a Z. O seguro de vida é importante para o público A, para o público Z. Para o público A, quanto maior o patrimônio, maior vai ser as custas do processo. E aquela família que não tem estado popular, onde nem cai morto, que não tem nada, aquele pai de família ali, ele é o arrimo de família e não tem nada, precisa muito mais. Então, sim, a importância do seguro de vida é algo extraordinário. Eu digo para você que a população, quando nós tivermos uma população mais consciente, talvez as pessoas vão primeiro pensar no seguro de vida do que no carro. Aí eu lhe pergunto, o que é mais importante, sua vida ou seu carro? Se seu carro for roubado e não tiver seguro, você trabalha e compra outro. E sua vida? Não tem. Certeza. Não traz de volta. Não que o seguro de vida traga a sua vida de volta, mas ela minimiza a perda, o prejuízo que vai acontecer, o desequilíbrio econômico perturbado. Entendeu? Volta ao equilíbrio. Ô, Léo, e onde é que entra aí a previdência privada no bojo desse produto? Ele vem junto com... Não, aí são produtos diferentes. Então, quando eu falei lá atrás que os pilares... É importante a gente falar de previdência porque a gente está caminhando para acabar no Brasil esse negócio. Sim, ainda mais agora a reforma da previdência. A gente está caminhando para acabar e a gente está vendo. Então, é extremamente importante a gente entender isso, porque a gente tem que se planejar para isso. Ô, Vinícius, você falando aí, meu irmão tá com 35 anos de hospital de base, trabalha no hospital de base, 35 anos. Não, ele tem 32 anos de hospital.
E ainda falta mais 10 anos para ele aposentar por conta da idade que ele não chegou à idade, o coeficiente. É isso. Por isso que eu estou dizendo, vamos estudar Então, a previdência privada. Vamos trazer para a previdência entender. privada. Então, assim, quando nós falamos de previdência privada, o que é a previdência privada? Nós conhecemos a previdência social, que é o INSS, que todo funcionário registrado, o 8% do valor tem que um ele recolhimento tem um mensal. recolhimento, a empresa recolhe e passa para o INSS para, com os anos acumulados, ele tem a aposentadoria. Lembrando que o teto máximo hoje da aposentadoria, se não me falha a memória, é 5 mil e fração. Você pode ganhar 50 mil reais, mas você vai aposentar com 5 mil. Eu lhe pergunto, o cara que tem uma renda de 50 mil, 5 mil... Para nos 65 e volta para receber 5. Eu tive conversando com um colega que eu vou voltar para a Previdência. Você sabia que muitas pessoas que almejam a aposentadoria entram em depressão quando aposenta? Principalmente bancários, porque ele sai de um nível de atividade elevada e cai no ocioso. E quando cai no ocioso, ele cai consideravelmente o valor do ganho dele. Porque às vezes ele tem os benefícios, tem os anos acumulados, e quando ele aposenta, ele vê lá que não vale a pena e muitos voltam para o mercado de trabalho porque o que ele ganha não dá para ele... Tem muitos que, assim, eu já vi muito serviço público, eu estive no serviço público durante 18 anos e o pessoal ia eu esqueci o termo, mas ia para mais tempo para poder acumular mais benefícios, para poder aposentar mais velho ainda e melhorar um pouquinho essa condição. Você conheceu um professor da UESB que faleceu recentemente, esqueci o nome dele, professor conhecido da UESB, faleceu recentemente, ele estava protelando a aposentadoria, não conseguiu gozar de sua aposentadoria? Ele andava de motocicleta com meu sogro. Eu vou lembrar o nome, eu vou te falar, vou tentar lembrar. Aconteceu isso com ele. Voltando para a Previdência. Certo. Então, nós trouxemos aqui a questão da Previdência Social e a Previdência Privada. O que é a Previdência Privada? São empresas, como a MAG, que você faz você faz os aportes mensais ou anual, de a forma que você quer. E as empresas, ela aplica o seu recurso no mercado financeiro e lhe garante uma rentabilidade mínima de, se não me falha a memória, 12,5% ao ano. Depende muito, mas tem um valor de 9% a 12,5% ao ano. Depende de qual a forma que você quer ser. Se é mais moderado, se você quer ser mais agressivo. Então, assim, essas empresas, ela atua no mercado financeiro e aplica seu recurso e dá garantia mínima. Então, esse valor que você vai depositando todo mês, pagando para a seguradora, chega um determinado momento da sua vida, por exemplo, você começa a contribuir com 30 anos de idade, com 65 anos você tem Aí é o planejamento de cada um, exatamente. Né? Aí você tem um Ou valor seja, quanto antes, acumulado, melhor. E aquele valor você escolhe se você quer receber de imediato ou se você quer receber de forma de aposentadoria. E tem duas siglazinhas muito interessantes que muitas pessoas já viram, duas sopinhas de letras, é a PGBL e VGBL. Plano... Glossário do Léo, viu, gente? Plano PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre e Vida Geradora de Benefício Livre. O que muda uma para a outra? Ambas são previdências privadas. A diferença é a questão do imposto de renda. Quando você faz o PGBL, você pode utilizar todo aquele recurso que você paga na Previdência para deduzir no seu imposto de renda. Contrapartida, você vai ser tributado, nada vem de graça, né? Ninguém almoça de graça. Contrapartida, você vai ser tributado na sua ou de vez, no seu resgate da Previdência, ou na sua aposentadoria, tanto pelo valor do capital quanto o rendimento. Então, você vai ser tributado capital e rendimento. No VGBL, você não tem um benefício de tributação, porém, você só vai ser tributado no rendimento. Entendi. Só Entendeu? no rendimento. Só no rendimento. Seu rendimento vai ser menor. E o seu contribuição, o seu imposto é menor. Contrapartida, você não usou o benefício lá atrás. Então, essa sopinha de letras é essa questão. Então, quanto mais cedo você contribuir para a Previdência Privada, mais tarde você vai ter uma velhice tranquila. Ou seja, velhice não, uma melhor idade tranquila. Porque, inclusive, a MAG, ela mais um produto que ela trouxe diferente do mercado, que é o chamado Vida
Vida Toda Master. Ela estudou a longevidade. Agora, estudou longevidade. E ela classifica os idosos como 3 classes de idosos: independentes, semi-dependentes e dependentes. Vamos fazer lembrar aqui. Há 30 anos atrás, uma pessoa de 60 anos de idade era considerada idoso. Uhum. Hoje, você chega na academia, se brincar, ele tá pegando mais peso que o cara de 18. A expectativa de vida do brasileiro, ela tem subido bastante. E aí tá o X da questão. Por que a MAG é especialista? Ela tem um Instituto de Longevidade. Então, ela estudou para poder ter produtos diferentes. E qual é o grande erro que todas as seguradoras, exceto a MAG, comete? Aí eu posso falar com propriedade. De colocar todos os idosos no mesmo patamar. Exatamente. Tô nessa página. Então, eu lhe digo, como é que aquele idoso de 700 anos de idade, que pratica atividade física, tem muitos idosos que moram sozinhos, tem atividade física, faz toda a atividade, a saúde está boa, a alimentação balanceada. E tem uma vida independente. Muito como é que você pode colocar ele com aquela pessoa que tá ali, uma velhinha tal, que não faz nada, que foi sofrida tal? Não pode. E às vezes tem a mesma idade. E da mesma idade. Eu não brinco assim, tem gente que parece carro de prefeitura, que você olha, carro de prefeitura, que você olha, a lataria tá acabada, mas o documento é novo. Então, o idoso é a mesma coisa. Então, você não pode comparar o mesmo idoso nos dias de hoje. O hábito de vida são totalmente diferentes. O exemplo aí, meu sogro tá com 62 anos de idade, tá viajando na América do Sul todinha de moto, com uma 1250. Ele agora, foi pra Itacaré hoje, semana que vem acho que ele vai pra outro lugar, aí já tá marcando pra ir pro Ushuaia, já foi pro Peru, e assim, eu lhe pergunto, 62 anos de idade. Tem muitos que estão parados. Tem muitos que estão sentados no sofá, entendeu? Então, tem 3 tipos de classe de idosos: independentes, os semi-dependentes e os dependentes. E assim, quem é o público-alvo? Idosos jovens, olha essa nomenclatura, idosos jovens, de 60 a 74 anos de idade. Meu padrinho mesmo, ele tem 76 anos de idade. Ele é a fisionomia... Eu gostei da definição. São digitais e tomam suas próprias decisões. Exatamente. Meu padrinho joga tênis, vai pro sinuca, vai pra academia, 76 anos de idade. Dirige numa boa. Então, vive uma vida maravilhosa, independente, não tem um pinto para dar água mais. Então, como é que eu vou considerar uma pessoa dessa um idoso? Aí você tem o segundo, o público, os idosos de 75 a 85, são menos digitalizados, são aqueles mais tranquilos, são desconfiados, entendeu? E tem o outro... Já foi vítima de golpe, exatamente, tem medo do golpe cartão. E outro diferencial da MAG, o público secundário nesse produto. O que é esse público secundário? Vou trazer um exemplo de minha pessoa. Minha mãe é dependente financeira minha. Se porventura eu vier a falecer, as despesas da minha mãe vai ficar comprometida. Por mais que eu tenha outros irmãos, mas vai ficar comprometida. Porque eu sou responsável financeiro por boa parte da despesa da minha mãe. Quantos filhos hoje investem o papel hoje que bancam os pais? De cuidar, de ser aquela pessoa que tem um cuidador, que tem... Porque o idoso hoje requer cuidados, requer uma alimentação, requer um cuidado diferenciado. Quantos idosos hoje ele mora com os filhos? Imagina aí se um filho vier a falecer. A MAG tem um seguro para isso, para o público secundário, que são os filhos de idosos, para garantir em forma de pensão enquanto aquele outro idoso estiver vivo. Olha que pensamento diferente. Quer dizer, ela não pensa só com o idoso, mas pensa também com o filho que pode faltar e deixar aquele idoso desassistido. Como isso é importante? Porque às vezes, numa situação... Vou trazer para a realidade que não é... Seja cruel ela. Imagine aí, o filho... Tem a mãe dele lá, que ele cuida, e aí ele vê óbito. Você acha que a nora vai ter a obrigação de ter... Ela vai dizer... Me bateu uma curiosidade aqui. Ó, nós não combinamos nada, não existe combinação. A gente bate papo aqui. Antes, a gente troca uma ideia e talvez eu esteja apertando o Léo nesse momento, mas é uma curiosidade em cima exatamente desta condição. Existe, talvez na MEG,
algum seguro para... dentro desse sentido, sabe? O idoso é dependente do filho, o filho faltou e o idoso, até nas suas condições físicas de trabalho e tudo. Existe para pais de filhos deficientes, que assim, um pai de filho Down único, por exemplo, que não tem sua independência, se esse pai falta... Pronto, eu vou entrar... Você guarda sua pergunta aí. Eu tô aqui, gente. Eu vou entrar um pouco Você tá vendo frente. que eu apertei ele aí agora, porque a gente não combina, mas veio na minha cabeça, eu sei que essa dúvida é a minha também. São 2 produtos aqui, que é importante, que eu vou trazer no final, que é também produtos diferentes. Eu vou entrar nesse produto, que tem uma opção que pode ser utilizada. Não é feito para isso, mas pode ser utilizado para isso, entendeu? Segura essa questão. Então, ela pensa dessa forma, do filho para com o idoso. E nessa cobertura do seguro de vida para o idoso, que ela preocupa, ela tem a cobertura de doenças graves também. Mas só que é diferente. Então, quais são as doenças graves? Alzheimer, câncer, insuficiência renal, AVC, infarto e Parkinson. São doenças que podem ser específicas de idosos. Do idoso. Então, ela tem essa cobertura. Ela leva também, da mesma forma, as doenças graves. Ela utiliza os 3 níveis, leve, moderado e grave. Então, ela indeniza de acordo com o grau do acometimento. Você sabe que o Alzheimer, eu falo que minha mãe ela é portadora de Alzheimer. Então, assim, começa com a demência para depois chegar até o nível mais alto. Então, o Alzheimer não é uma doença que você diagnostica ela, já está no nível grave. Ela é gradativa. Ela tem uma progressão. Ela é progressão. Então, assim, hoje com a medicação você consegue retardar, mas ela tem progressão. Então, assim, você não começa já no nível grave. Para uma pessoa ser diagnosticada grave, então, assim, ninguém viu esse idoso com sintomas, entendeu? Então, e dentre outras questões, acidentes domiciliares. Olha para você entender, a grande maioria dos idosos hoje, eles passam a maior parte do tempo em casa. E quando a gente fala acidente domiciliar, não quer dizer somente na casa dela, não. Se ele foi para a casa de um filho, fez uma viagem, que é um acidente domiciliar, como se ela estivesse dentro de um ambiente. Por exemplo, feridas, fratura óssea, diária por internação hospitalar, reembolso de despesas emergenciais, morte acidental. Então, olha quantas coberturas que a MAG tem para o idoso, diferente das outras seguradoras. Por isso que eu me encantei com esse programa, porque, como eu falei assim, faz com que você saia do comum. Do mesmo. Que todo mundo só pensa, não, o seguro é dessas questões. Então, não. A MAG trouxe algo que, assim, me chamou bastante atenção. Eu não sei se é porque eu tenho um carinho a mais por idoso, por ter minha mãe. Então, eu comecei a estudar essa parte de idoso e falar assim, poxa, olha quanta coisa que ela está pensando. Só ela tem o Instituto de Longevidade, está pensando lá na frente, enquanto as outras seguradoras pensam da mesma forma. De separar os idosos em categorias. Então, ela tem essa questão. Outra cobertura interessante, assistência check-up lá. Aí você fala assim, o que seria assistência check-up lá? Que é uma coisa, reorganizar móveis dentro de casa. Às vezes o idoso não tem idoso que não tem uma mobilidade para puxar um sofá de um lugar, uma cama do outro. Fixação de quadros, paredes, isolamento térmico, isolamento de... É aquela coisa do uso do seguro que a gente já falou, né? Se tem que olhar o seguro na sua totalidade. Ou seja, existem serviços dentro do seguro que vá buscar, que seu seguro vai ficar barato. Isolamento elétrico, às vezes na casa de um idoso tem um fio ali que está um pouco descoberto. Fixação de persiana, revisão de instalação elétrica, serviço de instalação de antiderrapante, que é importante para o idoso. Instalação daquelas barras em banheiro. Olha a preocupação que ela tem. Troca de fechadura. Então, assim, são coisas simples, mas que ela está pensando como o idoso fica. Então, assim, é uma questão muito, muito, muito ampla para a gente entender. Então, assim, a MAG, então, ela tem produtos para todas as idades, tem seguros de todos os tipos e ainda, principalmente, tem um seguro específico para o idoso, que é um seguro que é uma questão muito interessante. Agora, voltar para a sua pergunta lá atrás, que você trouxe, quando nós fizemos a comparação do filho para com o pai, do pai de filhos especiais.
Inclusive, eu tenho até uma sobrinha que eu amo muito, que é a Camila, que é síndrome de Down, e minha irmã tem um cuidado enorme. A MAG tem 2 coberturas diferentes do mercado. Uma delas chama-se pensão por morte, que aí cabe nessa questão da criança deficiente. O seguro de vida tradicional, o que ele cobre? Em caso de morte, o beneficiário recebe a indenização. Tem lá 100 mil, recebe 100 mil. Tem um ditado. Quem não sabe mexer com dinheiro na mão é vendaval. Na MAG tem a opção da cobertura de pensão por morte. Você estipula 5, 10, 15 e 20 anos. Quantos anos você quer deixar na sua falta para que aquele seu beneficiário receba uma pensão? Em vez de receber um valor todo para não gastar, para ter uma renda 20 anos. Por exemplo, você está com... A gente tem quando a gente estava fazendo o curso, a especialização, nós estávamos discutindo com o nosso colega e falando assim, como é que você chega nessa questão dos 5, 10, 15, 20 anos? Quanto menor o seu dependente, maior o prazo que você tem que colocar. E no caso de uma criança portadora de deficiência, ele vai precisar a vida toda. Então, o ideal é você colocar realmente para o prazo máximo. Então, vamos dar um exemplo aí, aquele pai que tem um filho autista, um Down, alguma coisa assim, poxa, se ele deixar um valor como é que ele vai sustentar? É melhor ele deixar uma renda para que aquele beneficiário tenha uma renda por um período de 20 anos. Então, respondendo você, então a MAG tem isso. E o melhor disso daí, esta e a outra cobertura que eu vou te falar aqui, são as únicas coberturas que você pode ser deduzido imposto de renda, por se tratar de pensão. Porque assim, o seguro de vida, deixar bem claro para o ouvinte entender. Quando eu falei de imposto de renda lá atrás, é na questão de ser tributado. Ok. Certo? A indenização você não é tributado em imposto de renda. Porém, você não consegue deduzir imposto de renda o que você paga mensal. Quando você contrata a cobertura pensão por morte, o valor da cobertura pensão por morte, você pode utilizar até os 12% para poder deduzir imposto de renda. Então, além de você deixar um benefício, você deduz imposto de renda. Você pode utilizar, juntando com previdência privada, o pensão por morte e também agora o outro produto, que é o renda por invalidez. Só tomar uma aguinha aqui. Que também consegue deduzir. Consegue deduzir. O que é essa renda por invalidez? Aí nós falamos lá que temos 2 tipos de invalidez, que seja ela invalidez permanente por acidente e funcional por doença. Aí nós temos a opção de contratar a cobertura renda por invalidez. Se porventura, aí quem é o beneficiário dessa renda? O próprio segurado, porque ele não veio a óbito. Então ele recebe em vida também. Então, em vez de, se ele ficar inválido, ele precisa, não vou falar. Se aquela pessoa ficar inválida, em vez de ele receber um valor, ele contrata para receber, um exemplo, durante 20 anos, um valor X, uma renda. E esse valor, a contribuição que ele está fazendo, ele pode deduzir no imposto de renda. Então, lembrando que previdência privada, pensão por morte e renda por invalidez, ele pode utilizar até 12% da sua renda para deduzir imposto de renda. Então, vamos fazer uma continha de padeiro? Se aquela pessoa que ganha 10 mil reais, ele pode utilizar até R$ 1.200 para poder pagar previdência, pensão por morte e renda por invalidez, ter as coberturas e ele vai ter o benefício do imposto de renda. Então, ou seja, ele vai ter praticamente essas coberturas de graça, porque ele vai estar voltando para ele. Porque ele já é tributado. Exato. Ele já é tributado. Então, ele pode utilizar, lembrando que, outro detalhe, que é bom lembrar, porque assim, por mais que fala assim, que tenha Quando a gente fala de imposto de renda, tem uma série Isso, tem um bocado de questões. Então, assim, ele tem que declarar imposto de renda num formato completo e não a simplificada. E tem que ter contribuição do INSS, né, para poder utilizar esse benefício.
Então, aí ele tem até 12% para poder utilizar de dedução do imposto de renda. Então, praticamente, para ele, sai de graça. Porque ele vai, o que ele vai pagar, ele vai conseguir dedução. E outra cobertura também no seguro da MAG, que é o serviço de assistência funeral, que é algo de extrema importância. Quem já passou pela perda de um ente querido sabe. Fazer tudo. Procurar, ir atrás, tudo. Hoje você basta fazer uma ligação, a assistência 24 horas faz tudo. Quer um exemplo? Tenha um parente para trazer de fora para a sua cidade. Agora você quer ver pior? Repatria um corpo. É dinheiro que não acaba mais. Nós tivemos uns 3 anos atrás, um amigo da gente, da família da gente, ele faleceu em Londres. A família enterrou lá. Enterrou lá. Era mais de 150 mil reais para trazer. Aí tentou a embaixada para poder conseguir com a Força Aérea para... Não conseguiu, não tinha influência política. E aí, lá na Europa, o cadáver no IML tem prazo para ficar, senão é enterrado como indigente. E aí teve que enterrar lá em Londres. Então, para repatriar um corpo é caríssimo. Para trazer para trazer de Salvador para cá, não é menos que 15 mil reais. Não é menos que 15 mil reais. Imagina na dor, você ainda tem que procurar essas questões, procurar meios para poder fazer isso. Então, no seguro da MAG já tem essa cobertura, que é assistência funeral familiar. E sem falar que fica aquelas empresas de funeral em cima, fazendo leilão do evento. Eu vou dizer para você assim, com essa experiência que nós temos no mercado hoje, já passei por inúmeras situações. Agora mesmo a empresa que a gente tem um seguro, um motorista veio a óbito há uns 40 dias mais ou menos. 40 dias. A empresa nos ligou para a gente solicitar o serviço funeral. Já tinham 4 funerárias, inclusive o pessoal do IML já tinha chamado, e aí nós tentamos fazer um meio de campo para poder fazer o serviço de forma correta, porque é como a ditado popular, urubu em carniça. E aí fica em cima, pegaram o documento da vítima, e foi um trabalho. Eu falo porque nós, lá no escritório, que nós fazemos essa parte. A família, a empresa nos acionou, e nosso departamento de sinistro lá começou a entrar em contato para poder fazer um trabalho duro. Agora imagina um familiar, exato, naquele momento de dor, perder um ente querido, um pai, um irmão, e ter que tratar com essa situação de pessoas assim que eu brinquei uma vez que foi até aqui no IML de Vitória da Conquista, o corpo não tinha nem esfriado ainda, já tinha 3, 4 pessoas em cima querendo aproveitar a situação. Eu falo isso, aproveitar a situação. Urubu na carniça. Urubu na carniça. Então, assim, são essas situações que traz para o cliente mais uma tranquilidade. Então, quando eu trouxe a MAG aí hoje para falar para o nosso ouvinte, para o nosso cliente Viconseg, que inclusive eu vou estar fazendo um trabalho agora direcionado, eu vou estar mantendo contato com os clientes, fazendo um trabalho de formiguinha. Porque assim, eu tenho por obrigação de levar o meu conhecimento para o meu cliente e ele tem um poder de decisão. Eu tenho a obrigação de oferecer. Se ele não quiser, é um direito que ele tem e eu respeito. Porém, eu não posso me furtar. Você não vai ser aquele corretor que a mulher perguntou se você não ofereceu. Seu seguro. Imagina que ele falou para mim, Léo, eu nunca senti uma dor na minha profissão como sentindo dessa. Quer dizer, você procurou meu marido a vida toda para renovar o seguro do carro, e você nunca ofereceu um seguro de vida? E de fato. É forte. É forte. Então, como é que fica ele perante a sociedade? Agora, pode ter certeza. Eu não sei se eu já contei um caso aqui de um cliente que veio a óbito na outra ocasião, que eu ofereci, a mulher até ficou chateada comigo, rapidinho aqui. Teve um caso, eu mandei esse vídeo que eu mando pro cliente, que é um ato, antes de tudo, ato de amor. Eu mandei pro cliente. E ele gostou da conversa, tal. Eu liguei no outro dia, conversei com ele, a esposa dele, imediato, Ave Maria, Léo tá gorando. Aí ela brigou com ele, não sei o que. Aí ele depois me procurou para fazer o seguro escondido dela. E fez o seguro. E ele morreu. E foi assim, algo que marcou muito. Inclusive, eu tenho um texto
toda vez que eu falo, eu chego e me emociono, porque depois eu mandei para meus clientes relatando o que foi passado. Quando ele morreu, ele era representante comercial e ele naquele momento ele era a única fonte de renda da família. Ela estava grávida e tinha perdido o emprego. E aí, quando ele faleceu, aí eu pedi a documentação do carro e aí eu pedi a documentação para a entrada no seguro de APP, que é Acidentes Pessoais Passageiro. Era a cobertura de 10 mil. Insignificante que tinha na cobertura do carro. E tinha o DPVAT, que era 13.500. E aí eu pedi uma documentação a mais e não falei nada para ela do seguro de vida. Aí dei entrada na documentação, fiz todo o procedimento. Quando chega um dia, ela liga para o escritório, né? Ligou, desesperada, sem entender que tinha caído um valor pessoa honesta, que tinha caído um valor na conta alto, e ela não sabia, porque ela sabia do valor do DPVAT e dos 10 mil. Ela não sabia daquele valor, se não me falha a memória, eu acho que foi uns 100 mil reais. E ela ligou desesperada, aí eu contei para ela. Essa mulher chorou, me agradeceu. Ela falou assim, só Deus sabe o que eu tô passando nesse momento. Porque eu estou desempregada, meu filho tá para nascer e a gente não tem renda. Então, assim, bicho, aquilo tocou para mim assim, de um jeito, eu chego que foi emotivo quando eu relato essa questão, porque ela me pediu desculpa, porque ela falou que ela não queria, então eu falei assim, eu sei disso, que ele me falou, mas não guardei mágoa, eu entendi o seu lado. E ele entendeu. E ele entendeu. Escondido mais vezes. E assim, aquela coisa, eu acho que o subconsciente dele falou para ele, vamos fazer. E ele me procurou para fazer o seguro. E aí fez, e graças a Deus foi indenizado. Ela hoje, o filhinho dela tá com acho que uns 8 anos de idade, tá bem. Encontrei com ela recentemente, continua sendo minha cliente. Então assim, ela teve uma maior gratidão por mim e queria me levar um presente. Falei, não, o presente é só saber que você tá bem. Foi uma obrigação. Foi uma obrigação. Então assim, pra mim, aquilo ali, ouvir aquelas palavras dela, pra mim, sabe quando você fala assim, eu posso encerrar minha carreira, sabe aquele jogador que pode encerrar a carreira que tô satisfeito? Pendurar a chuteira. Pode pendurar a chuteira. Então assim, aquilo ali me lavou a alma. Lavou minha alma. E aí eu trazendo agora nessa especialização, quando eu fui convidado, e eu falei assim, poxa, os desígnios de Deus, né? Então assim, eu não podia ficar fora dessa experiência que a MAG me proporcionou e eu trazer para o meu cliente toda essa gama de serviços, todos esses produtos diferenciados que eu vou estar agora levando para meus clientes. Então, estou trazendo em primeira mão no podcast o trabalho que eu, pessoalmente, vou estar fazendo com muito carinho e dedicação para o meu cliente consegue. E a gente está falando de uma empresa que tem algumas premiações, não vou deixar passar em branco de jeito nenhum. Primeira empresa mais inovadora do setor de seguros e planos de saúde e a 43ª do país, segundo a Valor Econômico. Primeiro lugar em inovação no mercado de seguros, segundo o prêmio da Época 360. Conquistou o terceiro lugar entre as melhores empresas para se trabalhar no Rio de Janeiro. Finalista do prêmio Reclame Aqui. Você conhece o Reclame Aqui? Você pesquisa no Reclame Aqui sempre que você quer fazer uma compra que você... finalista do prêmio Reclame Aqui, categoria Seguros Gerais. Ou seja, a gente está falando de uma gigante, de uma empresa com um know-how fantástico e que tem em Vitória da Conquista, por trás dela, um cara fantástico que entende demais, capacitado, especialista nisso e que você entendeu que ele se envolve com isso. Não é a venda pela venda, é uma venda consultiva e pensando no seu bem, no seu melhor. Não, e assim, quando é questão de... E olha a preocupação da MAG. Ela, você vê, como eu falei anteriormente, né? Ela não tem, nem todos os corretores trabalham com ela. E os corretores que trabalham com ela, ela faz um trabalho de especialização para eu não vender por vender. Ela não está preocupada com a venda só por venda. Ela está preocupada com o que eu vou levar para o meu cliente. Então, por que ela tem um índice alto, ela está bem ranqueada no Reclame Aqui? Porque a venda dela é consultiva. A venda dela é bem feita. Então, o consultor, nós que passamos por essa especialização por ela tem um cuidado especial de trazer a informação, de ter o cuidado com a minha abordagem com o meu cliente, como eu falar com o meu cliente, o que eu vou vender, o que eu vou oferecer para o meu cliente. Que a vida é consequência. Então, existe todo um trabalho por trás. A venda é consequência. Então, sim, ela é muito
tem uma competência muito grande nessa questão. E eu fico para você, confesso para você, olha que são 21 anos de Vivi Consegue, trabalho com as maiores seguradoras do mundo. E a MAG hoje está no portfólio, no segmento de vida, não desmerecendo as demais, porque cada segurador tem sua devida importância para a Viconseg, mas ela trouxe esse algo a mais para a Viconseg. Não sei se é a coincidência da cor dela com a Viconseg, mas ela tem esse algo a mais para a gente. Humanização. Essa humanização. Então, assim, é algo diferente. Quando eu lembro aqui que a André da Capemisa esteve aqui, a gente trouxe a história da Capemisa. Então, assim, a Viconseg está fazendo um caminho diferente. Nós não somos somente o seguro do automóvel. A Viconseg tem a proteção financeira, tem a proteção familiar e a proteção de patrimônio. Um ato de amor para quem fica. Exatamente. Presta atenção nisso. Léo, faltou alguma coisa? Eu acho que não. Eu não Já sei, né? Porque assim. Mais de uma hora aí de papo. Eu acho que tem muita coisa pra falar, mas assim, acho que deu para sintetizar um pouquinho. Então eu te agradeço mais uma vez pela dedicação e pela tudo que você passou sobre a MAG Seguradora para o nosso ouvinte. Foi mais uma aula e mais uma utilidade pública aí para você. Para mim foi fantástico. É um segmento que eu tenho uma paixão. Hoje é o segmento de vida. Eu brinco lá nessa corretora que a menina dos olhos da Viconseg hoje é o segmento de vida. E é tanto que eu estou me especializando. Não parei nessa especialização. Com certeza virá mais. Vai vir mais 60 aí. Vai vir mais especializações. Já tem um em curso aí que eu já pedi para o mês que vem eu começar. Mas é algo que eu gosto, é algo prazeroso. E trazer esse case que eu trouxe para vocês hoje aqui, para mim, é o troféu da Viconseg. É entender as pessoas e levar para as pessoas aquilo que de melhor nós temos. Tá aí. E o que de melhor que nós temos foi entregue para você hoje aqui, em termos de conhecimento e conteúdo sobre a MAG Seguradora. Valeu, Léo. Valeu. Grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.